Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Estamos estudando o Evangelho de João e hoje nós vamos estudar 2 capítulos de uma vez. Talvez a gente tenha uma duração um pouquinho maior deste vídeo de hoje. Então nós vamos estudar o capítulo 15 e 16. 14 foi na aula passada. Se você perdeu algum estudo, entre no canal e volte, procurando as aulas perdidas para você conseguir ver todo o Evangelho de João. Nós pretendemos ir até o 17º encontro, em que vamos passar todos os capítulos do Evangelho de João. Hoje serão os capítulos 15 e 16. Nós vamos ver o que temos a aprender com este trecho bíblico. Então, se você quiser se inteirar de conteúdos perdidos, pesquise no canal. Este encontro de hoje é o encontro 14/17. Como já disse, serão 17 encontros e hoje é o 14º. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar é providência e promessa. O Senhor Jesus, neste diálogo, bem no finzinho do seu ministério, já num contato mais íntimo com os discípulos, já tinha encerrado o seu ministério público com as demais pessoas, ele se recolheu para ali ter uma conversa mais próxima e dar aquelas últimas instruções aos discípulos, porque ele estaria a caminho da morte, uma morte em cruz, e não foi. Jesus não foi morto, assassinado, Jesus não fracassou no seu ministério. Estava tudo estabelecido para acontecer como aconteceu. E até a sua morte estava nos planos de Deus. Então, por isso que vez ou outra nos estudos passados nós falamos que assim, Jesus fugiu, Jesus saiu e Jesus fugia daqueles homens que queriam matá-lo porque ele estava dominando o tempo. Tinha o momento certo para a sua morte e seria no dia que precederia ali a festa da Páscoa. Foi no finzinho do último dia antes da Páscoa e ele ia ser o Cordeiro Pascal, que ia ser imolado nesta simbologia do sacrifício de um cordeiro que era comum na Páscoa judaica. Jesus se tornou este cordeiro simbolicamente para morrer como último sacrifício, sacrifício de uma vez por todas, como nós vemos lá no livro de Hebreus. Então, vamos lá, neste finzinho de conversa, Jesus conversou bastante com os seus discípulos, deu várias instruções, orientações e já estava na reta final, pouco antes da sua prisão, condenação e morte. E Jesus, o que ele faz? Ele começa a consolar os discípulos. Ele percebe sempre, o mestre sensível percebeu que os discípulos ficaram abatidos, entristecidos com tudo aquilo que ele estava colocando para eles. Muitas coisas ainda não estavam muito claras, eles não estavam entendendo 100%. Mas Jesus percebeu e ele vai tratar desta questão para animar os seus discípulos e fazer uma promessa de que eles, e nem nós hoje, estaríamos sozinhos, abandonados. Ele não nos deixaria como órfãos, ele cuidaria de nós. E nós vamos ver como é que seria isso. Então Jesus vai vai dar algumas instruções em que ele apresenta algumas providências para os discípulos e também vai fazer uma promessa essa que foi cumprida. O versículo-chave de hoje, que vai englobar os capítulos 15 e 16, ele está no livro de João, no capítulo 16, verso 33, que assim diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já antecipou como seria difícil o trabalho dos seus discípulos e as consequências
de decidirem fazer a vontade do Senhor e do Pai. E nós vamos ter aqui como um alvo hoje o seguinte: esta lição, ao estudá-la, você vai conhecer melhor o propósito e as circunstâncias naturais de viver o Evangelho estando em um mundo corrompido. Isso tanto lá para os discípulos no início como no nosso tempo. E aqueles 3 pilares, 3 objetivos macros da lição: conscientizar-se, eu vou me esforçar para que você venha se conscientizar de que o Espírito Santo, ele é o guia, o consolador e o instrutor dos crentes. Também você vai desfrutar a plena paz de Deus, mesmo em face de tantas lutas e de tensas lutas também. E você vai ser estimulado a agir biblicamente, mesmo quando surgirem as dúvidas e os dissabores da vida. Os capítulos 15 e 16 do Evangelho de João são a sequência argumentativa de João. No capítulo 14, para tratar sobre a partida de Jesus e a chegada do Espírito Santo, João trabalhou todo aquele conteúdo que nós já expusemos aqui. Basicamente, os 2 capítulos, o 15 e 16, esses 2 capítulos discorrem sobre a providência de Jesus antes de sua morte. Ele tem uma ideia de preparar determinadas ações ou situações que ajudem a evitar ou a diminuir um mal, e a promessa da vinda do Consolador. Qual que seria então essa providência? Qual é o meio em que nós vamos sentir que Deus está conosco? Como que isso acontece? Nós vamos ver no trecho do capítulo 15, dos versos 1 a 25, o que Jesus nos ensina, ensinou os discípulos e também nos ensina como estaremos ligados a Ele e ligados a Deus. Ele nos apresenta uma metáfora. Nós vamos ver essa metáfora no capítulo 15, de 1 a 8, a metáfora da videira. Esse texto, ele é precedido do lava-pés, que está lá no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E também pelo anúncio do traidor. Jesus disse que um dos discípulos o trairia, que está lá no capítulo 13, de 21 a 30. E também pelo grande discurso da partida de Jesus, ele falando da sua partida e da promessa do Espírito Santo. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 13, nos versículos 31 até o capítulo, passa do 31, entra no 14 e vai até o versículo 31 do capítulo 14 do Evangelho de João. Nesse sentido, podemos afirmar, com base naquele contexto, que João 15, de 1 a 8, é o tipo de pausa reflexiva para tratar com a comunidade a importância das palavras: permanecei em mim. É como se Jesus quisesse aprofundar e explicar melhor o que viria a ser permanecer nele. A sessão ela é uma exposição de uma metáfora de alta complexidade interpretativa. Vamos nos concentrar apenas nos personagens e níveis de frutificação ilustrados a partir do cultivo da vinha. Quem seriam então os personagens que figuram dentro desta metáfora? Deus é o lavrador, Jesus, ele é a videira e os homens são os ramos. O ser humano, aí homem, mulher, sentido genérico, homens. Deus é o lavrador, dono da vinha, que planta e cuida para que os ramos deem frutos. Jesus, ele é a videira. Ele é o meio com o qual Deus cultiva os frutos. E nós, a humanidade, nós, os seres humanos, são os ramos desta videira. E o sentido é de um broto ligado à videira. E quais seriam os níveis de frutificação que essa videira produz? Há um nível de que alguns
não produzem nenhum fruto. Nós vamos ver isso nos versos 2, 4, 5 e 6 do capítulo 15. Os que produzem algum fruto, produzem algo, versículos 2 e 3. E os que produzem muitos frutos, versos 4 e 5. Em geral, a metáfora serve como uma introdução dos ensinos que virão logo adiante. Aí Jesus vai também dizer sobre a importância do amor ao próximo. Você vai ver isso no capítulo 15, dos versos 9 a 17. Como eu disse agora há pouco, nós estamos no capítulo 15, nós vamos discorrer nesse primeiro momento dos versos 1 a 25. Ele vai, num segundo momento, falar da importância do amor ao próximo, que está entre os versos 9 e 17. Os versos 9 e 10 nos permitem ver o desenvolvimento funcional do amor, ou seja, o pai ama o filho é o modelo e comunicou o amor do pai para a humanidade. Logo, o papel do crente é receber esse amor e amar tanto a Deus quanto ao seu próximo. Portanto, o caminho certo para frutificar é obedecer às ordens de Cristo. E isso deve ser feito com alegria. Afinal de contas, foi Deus quem nos escolheu. E isso também vai impactar no nosso relacionamento com o mundo. Então, como deveria ser o nosso relacionamento dos discípulos de Deus com o mundo? Nós vemos isso no capítulo 15, dos versos 18 a 25. Aí nós vamos fechar este primeiro trecho da providência que Jesus está ali apresentando aos discípulos. No nosso relacionamento com o mundo, nós vamos enfrentar o ódio daqueles que não amam a Jesus. Isso nós vamos ver nos versículos 18 e 19. Jesus adverte os discípulos sobre a hostilidade dos incrédulos. Nos escritos joaninos, o mundo é o sistema que se opõe a Deus. No primeiro século, o alvo principal da oposição era Jesus. Era inevitável que após a sua partida, a oposição incorresse contra os seus discípulos. Nesse sentido, os discípulos não pertencem a este mundo, embora ainda estejam nele. Em Cristo, o ser humano que serve a Jesus, ele é um estrangeiro e peregrino nesta terra. E estes discípulos vão sofrer perseguição. Versos 20 e 21 do capítulo 15. Jesus ensina que aquilo pelo qual ele passou, seus discípulos também passariam. Perseguição é algo natural para aqueles que seguem a vontade de Deus. O mundo, esse sistema de valores corrompidos, ele vem com toda a sua força contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Alguém já disse, né? O verdadeiro cristianismo traz consigo a cruz. E nós vemos em algumas partes do mundo, alguns países, que a perseguição aos discípulos de Jesus, ela é ferrenha, ela é severa. Isso é algo interessante de se lembrar, porque às vezes a gente se limita à nossa condição, ao nosso mundo livre, em que podemos professar a nossa fé sem qualquer represália, mas há lugares nesse mundo que ser cristão pode levar à morte, só por crer em Jesus e servir a Ele. E também a indolência seria um outro efeito de servir ao Senhor Jesus. Nos versos 22 a 24 do capítulo 15. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, os homens não seriam culpados de rejeitá-lo. A vida de Cristo declara a sua messianidade, portanto, os incrédulos são indesculpáveis. A maior parte da geração de Cristo não creu em seus feitos.
Apesar disso, de Jesus fazer tantos milagres, sinais e maravilhas, aquela geração, a grande maioria, não creu nele. Depois você olha no próprio Evangelho de João, capítulo 12, no verso 37. Não podemos esperar outra coisa do mundo que não seja insensibilidade ou apatia. Então, nós vamos ter esse tipo de situação também ao seguir ao Senhor Jesus. Nós vamos ver também que é evidente que todas essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Você pode ver isso no versículo 25 do próprio capítulo 15 de João. Você pode ver isso no Salmo 35, versículo 19. E você pode ver também no Salmo 69, versículo 4. Aí Jesus vai fazer uma promessa. Agora vai ficar interessante o que Jesus promete algo para depois da sua partida ao céu. E nós vamos, nesse momento, então, abordar o conteúdo do capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 26 até o final do capítulo 15. Vamos entrar no capítulo 16 e vamos até o versículo 33 do capítulo 16. Então, fique bastante atento. Só um parênteses aqui, eu vou citando os trechos bíblicos, versículos, mas é importante que você leia todo o capítulo, ou de preferência antes, se não for possível, dá uma acompanhada por alto enquanto estamos aqui conversando, mas o mais interessante seria você pegar o texto bíblico, lê-lo, assistir a aula e depois, na medida que você vai vendo os textos bíblicos, você para o vídeo, naquele trecho bíblico, lê o texto, volta para que você apreenda bem o que nós estamos querendo transmitir. Jesus vai fazer a promessa da vinda do Espírito Santo. Isso está a partir do versículo 26 do capítulo 15, versículos 26 e 27. Jesus já tinha avisado seus discípulos sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo. Isso lá no capítulo 14. Depois você revisita a aula do capítulo 14. Neste texto, vemos que o Senhor reafirmou a sua promessa e enfatizou o ministério do Espírito como sendo testemunha da cruz por intermédio dos discípulos. Você vê isso nos versos 26 e 27 do capítulo 15. E qual que seria a obra do Espírito Santo? Vamos ver dos versos 1 a 15 agora do capítulo 16 do Evangelho de João, qual é a obra do Espírito Santo. A instrução de Cristo é para que os discípulos não tropecem e caiam. Veja os versículos 1 e 4 do capítulo 16. É curioso notar que Jesus trata do ministério do Espírito num contexto de tensas perseguições. Em textos paralelos, observamos o auxílio do Espírito Santo em face das lutas. Depois você dá uma olhadinha no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versos 19 em diante. Na sequência, Jesus deu detalhes dos níveis de perseguição que os discípulos enfrentariam. Depois você olha no capítulo 16 do Evangelho de João, versos 2 e 3. Segundo William Hendrickson, seriam destituídos de todas as esperanças e prerrogativas dos judeus. Seriam os discípulos, seriam vistos por seus antigos amigos como os piores pagãos. Perderiam o seu trabalho, seu emprego, seriam exilados de suas famílias e perderiam até mesmo o privilégio de um sepultamento honroso. Pior que isso, eles seriam de fato mortos. E isso aconteceu. Seriam mortos pelas mãos de religiosos ignorantes. Por exemplo, Tiago, Pedro e Paulo. Esses discípulos sofreram. E hoje nós vemos muitos discípulos de Cristo sofrendo de diversas outras maneiras. Em alguns lugares do mundo ainda
a cristãos que estão sendo assassinados, mortos pelos ímpios e por religiosos de outras crenças que têm dificuldades em conviver com a tolerância religiosa. E nós vamos ver aqui 3 aspectos do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador, versículos 5 a 7 do capítulo 16. Os discípulos estavam ainda mais tristes do que eles estavam lá na passagem do capítulo 14, verso 1 e seguintes, e os seguintes versículos, quando Jesus até falou para eles: não se turbe o vosso coração. E aí continua essa passagem maravilhosa em que Jesus traz um consolo para os discípulos. Eles ficaram assim, tristes, abatidos, porque eles sabiam que seriam odiados. Eles foram alertados disso, por Jesus. Eles seriam perseguidos e também até mortos por causa do Evangelho. Naquele momento, eles imaginaram que poderiam ser até mortos. Porém, quando nós vemos a sequência da história, nós vemos que, de fato, muitos deles morreram, quase todos, pela cruz, pelo Evangelho. Jesus queria que a esperança deles, dos discípulos, estivesse no destino de Cristo, a saber, o céu. A única forma de os discípulos gozarem a eternidade era se Cristo cumprisse a obra expiatória e o Espírito viesse como consolador da vida. Versículo 7. Para que todos nós, pudéssemos ir para a eternidade, habitar com o Senhor Jesus para todo sempre, era necessário que Jesus morresse naquela cruz, e que para que ele morrendo e subindo ao céu, o Espírito Santo pudesse vir e ficaria conosco até o fim dos tempos. O Espírito Santo também tem um outro aspecto do ministério dele, outro papel, que é de convencedor, versos 8 a 11 do capítulo 16, versos 8 a 11 do capítulo 16. 3 tópicos são atribuídos ao exercício ministerial do Espírito Santo. Ele convenceria a humanidade, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós humanos, aquelas pessoas não creem em Jesus. E o texto vai dizer: do pecado, porque eles não creem em mim. Os homens, as pessoas que endurecem para Jesus, endurecem seus corações. Eles também, Jesus alertou, ensinou que o Espírito Santo, em seu ministério de convencedor, também convenceria os seres humanos da justiça. E ele diz: porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E também do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o Espírito Santo, além de um convencedor, de um consolador, ele é o nosso guia. Versos 12 a 15 do capítulo 16. Os discípulos foram instruídos por Jesus sobre a permanente atuação do Espírito Santo. Embora fosse muito difícil para aqueles discípulos no primeiro momento entenderem o que Jesus estava falando, dá uma olhadinha no versículo 12 do capítulo 16. Assim como até hoje o Espírito Santo, ele é o guia para a verdade que leva os salvos ao cumprimento do dever cristão. Aí você vê depois os versos 13 e 14 do capítulo 16. E assim será até a volta de Jesus, versículo 15. E nós vemos aqui também que havia uma necessidade do Espírito Santo. Você vai ver, nós vamos falar agora entre o trecho bíblico do versículo 16 a 24 do capítulo 16. Nós já estamos avançando, já vamos concluir. As palavras de Jesus registradas no verso
16 são o cerne dessa passagem. Aquela fala de Jesus gerou uma série de dúvidas nos discípulos. Olha o versículo 17 e 18. Todo o contexto do discurso do cenáculo que Jesus estava fazendo girava em torno da partida e do retorno de Jesus. Mas é possível detectar razões para as dúvidas dos discípulos. Jesus estava falando de que exatamente? Existem 3 possibilidades de compreensão desta passagem. Jesus estava falando da sua partida. E a primeira compreensão é que a partida de Jesus seria a sua morte e a sua volta seria a ressurreição após 3 dias. A segunda maneira de compreender esta fala de Jesus, de que ele iria por um tempo, voltaria, seria que essa partida seria a sua morte e ascensão, e depois essa volta dele seria a vinda do Espírito Santo como Consolador. E a terceira maneira de compreender a fala do Senhor Jesus é que a sua partida seria a sua ida, a sua ascensão ao céu, e volta seria o retorno glorioso no futuro reino terreno. Essas três formas de compreender essa fala de Jesus, que ele iria e voltaria. Parece-nos mais sensato admitir a dificuldade desse texto e agregar todas essas 3 possibilidades, considerar as 3. Hendrickson diz que o Calvário nada significa separado da Páscoa. E a Páscoa não tem valor nenhum sem o Pentecostes, que por sua vez aponta para adiante, para a vinda do último dia. Vejamos então 3 verdades apontadas por Cristo na sequência dessa argumentação. Ele vai dizer que a sua ausência é alegria para o mundo. Ou seja, a ausência de Cristo, ele partindo da terra, é uma alegria para o mundo. Versículo 20 do capítulo 16. O sistema corrompido pelo pecado foi e é o grande inimigo da cruz. O mundo não deseja que Cristo volte e acredita que está vivendo muito bem sem Ele. A ausência de Cristo, ela é tristeza para os discípulos. Essas 3 verdades que nós vamos falar. A primeira dela é que a ausência de Cristo no mundo é alegria para quem não ama o Senhor Jesus. Mas a sua ausência, ela é tristeza para aqueles que amam a Jesus, para os seus discípulos naquele primeiro momento, aqueles discípulos para quem ele dirigia as palavras e para todos nós hoje. Você vê isso nos versos 20 e 21. Jesus já havia alertado os discípulos sobre essa tristeza. Veja depois Mateus capítulo 9, versículo 15. Paulo também falou algo a respeito. Depois você vê Romanos 8, 23. Mas, assim como a mulher grávida que sofre durante o trabalho de parto e depois se alegra com a chegada do filho, os discípulos passariam e nós estamos passando por algo semelhante. Em contrapartida, a presença de Cristo, ela é alegria para os discípulos. Enquanto que aquela sua ausência, Jesus partindo para o céu, é tristeza para os discípulos, a sua presença, ela é alegria para nós, os discípulos. Versículos 21 e 28. E aí nós vamos ver como que essa presença de Jesus continuou, mesmo depois da sua subida aos céus. Embora a partida de Jesus, veja o verso 28, provocasse tristeza nos discípulos, a sua presença, seja pelo Espírito Santo ou pela volta de Cristo quando ele retornar, significa plena alegria pela comunhão com o Senhor. Nós não estamos sós.
O Espírito Santo está conosco e é Ele que aviva em nós a presença de Cristo. Desta forma, na sequência do texto, é possível enxergar as razões pelas quais os discípulos deveriam trocar a apreensão e a tristeza pela alegria do Senhor. Vamos ver aqui alguns pontos nessa sequência. A primeira, a alegria dos discípulos pelo acesso direto ao Pai por meio do nome de Jesus Cristo. Versos 23 a 24 e versos 26. Versos 23, 24 e 26 do capítulo 16 de João. A segunda percepção que nós vemos é que a alegria pela compreensão das palavras de Jesus por meio do Espírito Santo, versículo 25. E a terceira e última compreensão que nós vemos nessa passagem, na sequência, é que a alegria pelo amor do Pai, por meio da fé e do amor dos discípulos, verso 27. E aí nós vamos ver a esperança no Espírito. Jesus vai apontar para isso, que a nossa esperança tem que estar no Espírito Santo, e ali para os discípulos naquele começo também, versos 25 a 33 do capítulo 16. Este texto narra as últimas palavras de Jesus no cenáculo, naquele local em que Jesus pediu para preparar a Páscoa, em que ele realizou a ceia, inaugurou, a ceia como este novo símbolo que seria agora um rito cristão em substituição à Páscoa judaica, e ele orienta o que significava ali aquela ceia, aquele símbolo, e ali depois ele lava os pés dos discípulos, ele declara quem seria o traidor, ele revela para Pedro que ele o negaria, ele consola os discípulos da sua tristeza, ele promete o Espírito Santo, ele fala da videira, da importância da nossa ligação nele, para que, estando em Jesus, estamos no Pai, e essa videira que foi falada no início da aula, ela que nos mantém alimentados, abastecidos, nutridos pelo amor do Pai. Então, nós vamos ver agora que Jesus, ele vai concluir as suas últimas palavras nesse local, neste cenáculo, antes de entrar na chamada Via Dolorosa, e o seu ministério terreno estava na iminência de acabar, estava prestes a ser preso, passar por aquele julgamento injusto e condenado à morte. A cruz já era o seu destino, e a essa altura as dúvidas dos discípulos davam lugar à compreensão dos fatos sobre o Messias. Veja o verso 29. Os discípulos passaram por uma confirmação da fé e do amor ao Senhor. Verso 30. Afirmaram de forma consciente que creem que Cristo é de fato o Messias prometido. Entretanto, nos versículos seguintes, Jesus afirmou que a fé deles ainda era vacilante. Veja depois os versos 31 e 32 do capítulo 16. Nem os próprios discípulos conheciam a si próprios como Cristo os conhecia. Nesse sentido, devemos procurar conhecer a nós mesmos por meio da palavra do Senhor, por meio da Bíblia. A compreensão de quem somos de fato não está em nós, mas na palavra de Deus. Aqueles que são de Cristo estão no mundo e inevitavelmente sofrerão aflições. Verso 33. E Jesus vai dizer assim: eu falei essas coisas para... E ele quer dizer o que com essa fala, Falei essas coisas. Significa todo o discurso do cenáculo, tudo aquilo que ele falou, que você vai encontrar nos capítulos 13, 14, 15. Nós vamos ver que é esse conjunto de discursos, que é um grande discurso que Jesus faz,
que são essas coisas que ele fala, falei essas coisas para vocês. Significa todo o discurso do cenáculo. Noite das noites, a noite em que Jesus falou tudo o que precisava ser dito aos discípulos antes da sua prisão. Então, você depois pode dar uma revisitada na passagem de João 14, de versos 27 a 29, e João 16, de 1 a 4. Neste sentido, a Bíblia nos incentiva a receber bem as aflições. Depois você dá uma olhadinha em Romanos 8, 17, Filipenses 1, de 28 a 30, Tiago 1, 2 a 4 e o versículo 12 também, e 2 Timóteo 3, versículo 12. A Bíblia nos incentiva a receber bem as aflições. Não devemos nos queixar, reclamar por passar de aflições. Jesus disse, neste mundo vocês passarão por aflições. A maneira de vencermos as aflições é gozando da paz de Cristo e tendo fé. Depois dá uma lidinha na carta do apóstolo João, a primeira carta, primeira epístola, 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Assim nós já vamos concluindo o nosso encontro de hoje, como eu disse, um pouquinho mais longo. Estamos com 2 capítulos densos que precisava de um tempinho um pouco maior do que os outros estudos, que eram capítulos que dava para ser um pouco mais objetivo. Então nós aqui hoje aprendemos como que a sabedoria de Jesus foi aplicada aos discípulos de modo que puderam se prevenir quanto ao que haveria de vir na vida deles. Jesus alertou previamente, Jesus preparou o espírito deles. Ao mesmo tempo em que os discípulos também puderam descansar diante da promessa de um ajudador que os acompanharia durante o ministério. E esse ajudador é o Espírito Santo, que veio pouco depois da morte e ressurreição de Jesus, 40 dias após, na festa de Pentecoste. Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio e está conosco até os dias de hoje e ficará conosco até o final. Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos e Ele está. O Espírito Santo habita naqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor, Salvador das suas vidas. Eu convido a você que já tem o Senhor Jesus a celebrar a presença do Espírito Santo na sua vida e dar a Ele cada vez mais espaço para Ele atuar na sua vida, transformar você na imagem do Filho de Deus. E a você que não conhece ainda o Senhor Jesus, que não entregou a sua vida a Ele, é a grande oportunidade da sua vida neste momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e o receba como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo habitará em você e mudará o seu ser completamente. Você será uma nova criação em Cristo. Ficamos por aqui nesse nosso encontro 14/17. Estudamos os capítulos 15 e 16 do Evangelho de João e no nosso próximo encontro continuaremos. Estamos partindo aí para o fim do nosso estudo. Já estamos no encontro 14/17, ou seja, no próximo encontro será o encontro 15/17. Em breve concluiremos. Eu te agradeço imensamente de estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor, e eu desejo que você tenha um dia abençoado na presença dEle. Fique na paz!